boa tarde, tudo bem? Tô passando aqui para conversar, né, com vocês rapidinho, assim, mas sobre a enquete ali que eu fiz, se na tua condição hoje tu teria condições, né, de comprar casa própria, e a maioria disse que não sabe o que pensar e que é impossível, né? Primeira coisa, eu acho que é importante tu ter clareza da tua situação, estar consciente de que no momento não é possível, mas entender que a tua condição atual, ela não pode ser limitante para que tu conquiste o que tu quer. Nós carregamos, né, modelos financeiros, nós temos crenças financeiras em relação ao nosso dinheiro. Então, essa programação mental, né, essa programação financeira que a gente tem, ela hoje nos gera pensamentos, que nos geram sentimentos, e aí de acordo com o que a gente sente, a gente acaba agindo, e aí de acordo com a nossa ação, a gente vai ter o resultado. Isso é comprovado cientificamente, a forma como o nosso cérebro ele reage. Então, quando a gente tem pensamentos, quando a gente tem crenças, quando a gente está programado para ter crenças que nos limitam, a gente vai ter pensamentos que vão gerar sentimentos, que vão gerar ações, que vão nos trazer resultados limitantes também. Então, a gente precisa entender quais crenças eu tenho sobre dinheiro. Como essas crenças elas têm me limitado. O que eu ouvia sobre dinheiro quando eu era criança? Eu carrego essa programação mental, eu também acredito nisso. E entender assim que crenças elas são falsas verdades, que é de outra pessoa às vezes, né? E não nós. Então quando a gente entende isso, a gente consegue mudar isso. Eu gosto muito de citar, e a Bíblia nos ensina que para as coisas acontecerem, depende muito mais da gente do que de Deus também, né? Tanto que quando as pessoas iam buscar por um milagre, enfim, o que Jesus dizia? A tua fé te salvou. Seja feita conforme a tua fé, né? Então Jesus, ele queria fazer, mas dependia muito da pessoa também. Então eu quero deixar aqui uma história sobre crenças. Quando eu e o Gustavo decidimos comprar a nossa casa, a gente não sabia se ia comprar, se ia construir ainda, mas a gente queria ter a nossa casa própria. E eu lembro que a gente saía, às vezes, nós saíamos no final de semana para ver os terrenos, as casas, às vezes nós passávamos as tardes assim, ó, na rua olhando. Mas o que era aquilo, né? A gente já estava imprimindo aqui dentro, concebendo a ideia aqui. Então, as nossas crenças, elas nos limitam ou elas nos fortalecem. Então, pensa sobre isso. Qual é a crença que tu tem tido em relação às coisas que tu deseja, tá? Isso faz diferença na nossa vida, a maneira como a gente pensa. Então começa a imprimir, pensar coisas boas, escreve no papel, declara, acredita, porque isso vai dar certo, tá? Além de acreditar, trabalhar e planejar, né, mulherada? Porque isso é fundamental também na hora de tirar, né, os nossos objetivos ali do papel, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, uma dúvida sobre crenças limitantes, me manda um DM ali que eu quero ajudar vocês, tá bom? E se tu tem alguma crença que te limita, me manda lá no DM também. Eu quero saber e eu vou te ajudar a fazer uma dissociação dessa crença aí para te mudar isso e nunca mais essa crença te limitar, tá? Um beijão!